Sejam bem-vindos ao canal. Se histórias da vida real é algo que te impressiona, tenha certeza que você está no lugar certo. Afinal, é bom compartilharmos novas experiências. Se você tem o desejo de ter a sua história contada aqui, entre em contato, pois garanto que a sua identidade ficará no anonimato. Gente, além das histórias, temos aquele momento de reflexão uma vez na semana. Este momento é muito importante, pois além de nos fazer crescer em conhecimentos, eleva a nossa imaginação de uma forma positiva. Também não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar aquele like e compartilhar as nossas postagens. E sem mais demora, vamos de história! Meu nome é Amanda e hoje eu vou contar a minha história. Desde criança, sempre houve grandes diferenças entre o meu irmão Armando e eu. Meu pai, Augusto, sempre foi aquele homem machista, exagerado. Tudo de melhor ele sempre proporcionava para o meu irmão. Minha mãe, Cristina, era aquele tipo de mãe que podemos falar que ela era omissa. Sempre aceitava as vontades do meu pai, fazia tudo quanto ele lhe mandava e nunca questionava o meu pai. E por isso, meu pai era muito intransigente, controlador, tinha certas qualidades, porém, os defeitos as superavam. Eu estudava em uma escola particular do bairro, boa, mas nada comparado à incrível escola caríssima na qual o meu irmão Armando estudava. Meu irmão tinha muitos amigos, podia levar os amigos lá em casa sempre que queria. Os amigos do meu irmão eram recebidos com muitas honras. Meu pai vibrava sempre que isto acontecia. Por outro lado, eu tinha algumas amigas, mas a minha melhor amiga era Sara. E sempre que ela ia lá em casa, meu pai nem se preocupava em ser, no mínimo, educado com ela, pois nada relacionado a mim era interessante para o meu pai. Meu pai sempre se preocupou com tudo que girava em torno do Armando. E uma certa vez, as meninas estavam falando de um curso muito bom, porém caro. E eu fiquei empolgada com aquilo e falei para o meu pai que gostaria de fazer. E ele respondeu para mim: "Este curso é muito caro. Eu não estou disposto a investir tanto dinheiro em você. Você é mulher. Para que eu vou investir tanto em você? Eu tenho mesmo que investir no seu irmão, que é homem, que vai continuar
cuidando dos negócios. Mas você, uma mulher que nasceu para ser dona de casa, isso te basta. Aquelas palavras do meu pai me magoavam, pois eu tinha grandes sonhos. E no decorrer dos anos, as diferenças entre meu irmão e eu só aumentavam. Lembro que na minha adolescência, todas as meninas estavam planejando o que faria em seu aniversário de 15 anos. Eu sonhava com uma festa de debutante, mas eu sabia que meu pai não iria aceitar custear uma festa assim para mim. E certo dia, quando eu desabafava com a Sara, ela me aconselhou a tentar. Lembro que ela disse: Amanda, tenta. Quem sabe que de repente você não consegue convencer o seu pai a pagar a festa dos seus sonhos. Poxa, seu pai é rico, ele pode custear uma festa de 15 anos para você. Tenta convencê-lo. Aquilo, de uma certa forma, me deu esperança. E eu tentei conversar com meu pai. E ele, aos gritos, falou: Você está louca? Por que eu gastaria tanto em uma festa para você? Quem você convidaria? Aquelas suas amiguinhas sem graça? Entenda, Amanda, eu só irei gastar na sua festa de casamento e dependendo de quem for o noivo. Se valer a pena, aí sim eu penso em investir. Mas do contrário, nem sonhe com isto. Aquelas palavras me tiraram o chão. Eu fiquei muito triste. Olhei para minha mãe na esperança que ela me defendesse, que ela falasse algo em minha defesa. Mas, como sempre, ela nada falou. E eu corri para o meu quarto e fui chorar. Só era isso que me restava. Logo contei para Sara a reação que o meu pai teve quando eu lhe falei sobre a festa. E ela me consolou, me ouviu, me acalmou, mas a verdade é que eu estava muito magoada pelaquela atitude do meu pai. Me doeu quando, na semana do meu aniversário, meu pai estava custeando uma viagem caríssima para o meu irmão e seus amigos. Meu irmão estava sorridente, se preparando para ir com seus amigos para a Disney, enquanto ele se negou a me dar aquela tão sonhada festa. Estava proporcionando para o meu irmão e seus amigos uma viagem daquele porte. Era demais para mim. Um certo dia, em um almoço, eu perguntei para o meu pai se ele me amava. Ele não respondeu nada. E eu questionei a minha mãe sobre todas aquelas diferenças entre meu irmão e eu. E perguntei para eles se eu era adotada. Eu só queria entender por que o meu irmão tinha tudo e eu não tinha nada. Eu precisava que eles me dessem uma explicação lógica. E a minha mãe
falou: Amanda, parem de atormentar o seu pai com esses assuntos. Seu pai hoje está querendo um pouco de descanso. Vamos almoçar em paz. Para com essas perguntas ridículas. Isso foi o que minha mãe respondeu. E o meu pai gritou: Já chega, Amanda. Sempre tem que ser você. Porque você está sempre me irritando. Eu não entendo o que acontece com você. Quer saber? Retire-se da mesa. Agora eu exijo que saia daqui. Eu levantei e fui para o meu quarto chorar, como sempre. Era só isso que eu fazia naquela casa: ser humilhada, rebaixada e chorar. Um mês depois, meu irmão voltou, cheio de novidades, contando quão incrível foi a sua viagem. E o meu pai, ouvindo ele contar todas aquelas maravilhas, orgulhoso, e abraçava o Armando e dizia: Este é o meu filho amado. Aquela situação me deixava apreensiva, triste. Às vezes eu sentia náuseas com tudo aquilo. Nem parecia que eu fazia parte daquela família. Meu irmão começou a cursar a faculdade. Meu pai, todo orgulhoso, mas o meu pai queria que meu irmão se formasse em direito. Porém, o meu irmão quis fazer medicina. Aquilo, de uma certa forma, deixou meu pai desapontado. Porém, o Armando era seu filho querido. Logo ele aceitou. Vendo aquela situação, eu pensei: quando chegar o meu momento de cursar a faculdade, eu irei fazer direito. Com isso, eu vou deixar meu pai feliz. Doce ilusão. Certo dia, eu fui convidada para uma festa. A Sara estava muito empolgada. Todas minhas amigas iam a esta festa. Nossa, eu fiquei muito animada. Provavelmente meus pais me deixariam ir. Falei para minha mãe e ela permitiu que eu fosse. E lá eu conheci o Rodrigo. O Rodrigo era um homem um pouco mais velho que eu. Naquela época, eu estava com 16 anos e ele já tinha seus 25, já era formado. Um rapaz muito interessante, porém negro, batalhador, se esforçou muito para cursar a faculdade. Era de uma família humilde, mas tinha um grande caráter. Eu passei a festa inteira conversando com o Rodrigo. Tudo que ele falava era muito interessante para mim. De uma certa forma, ele me passava segurança. Ele estava disposto a me ouvir. E a química foi rápida entre nós. Ele tinha um papo cabeça. Gostei muito de conversar com ele. Trocamos contatos e continuávamos
nos falando sempre. Não demorou muito para o Rodrigo e eu começarmos a namorar. O Rodrigo me levou para conhecer a sua família. Gostei muito dos pais do Rodrigo. Eles viviam numa casa humilde, porém muito organizada. A mãe do Rodrigo era uma mulher muito articulada, tinha bom gosto. Apesar da família do Rodrigo ser de origem humilde, eles eram muito caprichosos e eu fui muito bem recebida na casa do Rodrigo. Sua mãe gostou muito de mim, sua irmã, seu pai. Nossa, que família incrível o Rodrigo tinha. E eu lembro que naquele dia eu almocei com eles e eles ficaram muito orgulhosos pelo fato do Rodrigo estar namorando uma moça como eu. Isso foi o que eles falaram para mim. O pai do Rodrigo falou: olha, tenho muito orgulho, filho, de você namorar uma moça como Amanda, uma moça de princípios, educada. Você sempre será muito bem-vinda em nossa casa, Amanda. Aquilo me deixou muito feliz. 2 meses depois que eu já frequentava a casa do Rodrigo, o Rodrigo me indagou: Amanda, você já conhece meus pais, minha irmã, já frequenta a minha casa? Quando você vai me levar para conhecer a sua família? O Rodrigo não sabia que meus pais eram ricos. A verdadeira origem da minha família, o Rodrigo não conhecia. E eu estava demorando levar o Rodrigo na minha casa porque eu tinha medo da reação dos meus pais. Mas eu respondi para ele: Rodrigo, este final de semana eu irei levá-lo em minha casa para conhecer minha família. Ele ficou muito feliz. O dia chegou. E quando apresentei para os meus pais o Rodrigo, a minha mãe não disse nada como sempre. O meu pai disse: esse é o namorado que você falou que iria trazer para mim conhecer? E eu respondi: sim, pai, este é o Rodrigo. Meu pai olhou para o Rodrigo com repulsa e disse: olha, rapaz, não sei o que você pensa, mas você não vai continuar namorando a minha filha. Minha filha não é para você. Você sabe quem sou? Você sabe quem somos? Eu acredito que não. Este namoro jamais vai ter a minha aprovação. Um homem como você jamais poderá fazer parte desta família. E o Rodrigo respondeu: mas, Senhor, por que está falando tudo isso? Eu sou um homem decente, eu tenho uma formação, eu posso cuidar da sua filha. Eu amo a Amanda. E o meu pai o interrompeu falando: não percebe que só o amor não basta? Retire-se da minha casa. Eu não tenho mais nada para falar com você. E a partir deste momento, Amanda, eu lhe proíbo de continuar este namoro absurdo. O Rodrigo se retirou. E eu fiquei muito envergonhada com a atitude do meu pai. Os pais do Rodrigo haviam sido
carinhosos comigo, me receberam tão bem em sua casa. Por que que o meu pai tinha que ser tão duro daquela forma? Naquele dia eu chorei muito e me perguntava por que minha família é desta forma. Alguns dias depois, eu encontrei o Rodrigo e falei para ele que eu não queria terminar o namoro. Eu queria continuar namorando com ele, nem que fosse às escondidas. Eu amava o Rodrigo. Eu não podia terminar o namoro por causa do orgulho do meu pai. E nós continuamos o nosso namoro. Porém, em uma noite quente, estávamos em uma sorveteria muito prestigiada da cidade. Estávamos felizes, tomando sorvete, quando de repente um dos empregados do meu pai chegou e deu 2 tiros no Rodrigo. Eu fiquei desesperada, eu gritava, mas logo me retiraram do local. O Rodrigo foi morto e eu, além da dor, sentia-me culpada na morte do Rodrigo, pois se eu não tivesse continuado com aquele namoro, talvez o Rodrigo tivesse vivo hoje. Sempre carreguei esta culpa. Fiquei inconformada com o que aconteceu. Porém, dias depois, descobri que estava grávida. Mas eu decidi guardar para mim. Era como se fosse meu pequeno segredinho, pois eu temia a reação dos meus pais. Meu irmão estava se preparando para casar. Mesmo cursando faculdade, ele estava se preparando para casar com a Jennifer, pois ela estava grávida e ele precisava casar com ela antes que a barriga começasse a aparecer. Meu pai estava muito empolgado com o casamento do Armando. E eu meio que aproveitei toda aquela situação para continuar guardando o meu pequeno segredo. Meu irmão casou-se com a Jennifer. Foi uma festa linda, incrível, o casamento maravilhoso. E depois viajaram para Paris em lua de mel por 2 meses. Mas eu não podia mais continuar guardando meu segredo. Minha barriga estava crescendo. Eu precisava falar. Contei para minha mãe. De imediato ela ficou irritada e disse para mim: seu pai nem pode sonhar com esta gravidez. Vamos interrompê-la. Porém, eu disse para ela: tarde demais. A gravidez já estava bem desenvolvida. Não era mais possível um aborto. Por isso demorei também para contar, porque eu sei que eles iam me sugerir isso. E ela, muito estressada, falou: não sei qual será a reação do seu pai. E naquele momento eu disse para ela: mãe, será que nunca você vai poder me ajudar? Você sempre faz tudo para agradar o meu pai. Não importa se ele está certo ou errado, você nunca vai contra ele. Neste momento preciso tanto de você.
Por que não tenta me ajudar agora? E ela respondeu: seu pai sempre tem razão. Ela contou para o meu pai, que veio muito bravo falar comigo, chateado, e disse: você, Amanda, é a vergonha desta família. Na hora que ele estava me dando aquela bronca, meu irmão chegou com a sua esposa. E a bronca ele teve que deixar para depois. Foi cumprimentar o filho dele amado, sua nora. Depois ele contou o que havia acontecido comigo. E claro que o Armando logo foi solidário ao meu pai. Começou a me fazer várias críticas. Foi aí que a Jennifer deu uma sugestão, dizendo: olha, sogro, já aconteceu. Não temos como mudar o que aconteceu. A Amanda já está grávida, porém, ela precisa de uma correção. Por que vocês não colocam ela para trabalhar em nossa casa? Vamos precisar de uma babá quando nosso filho nascer, amor. E por que esta babá não pode ser a Amanda? Meu pai de imediato concordou e disse: por mim, vocês podem levá-la agora mesmo. E foi isso que fizeram. Meu irmão gritou: Amanda, arruma suas coisas. Você vai morar lá em casa. Será nossa babá. Eu não estava acreditando naquilo. Mas, por um lado eu pensei: pelo menos eu vou poder cuidar do meu filho. Vou ser babá do filho deles. Mas com isso não vai faltar nada pro meu. Doce ilusão. Os meses passaram. Chegou o momento de eu ter o meu filho. Meu filho nasceu. Dei para ele o nome do pai, Rodrigo. E isso deixou a minha família muito indignada. Mas sinceramente, aquelas alturas, eu não me importava mais. 2 semanas depois, a Jennifer teve o filho dela, mas ela não teve leite para amamentar o filho dela. E naquele momento, eles fizeram uma exigência para mim. O Armando me chamou e disse: a Jennifer precisa falar com você. Foi quando ela falou: Amanda, preste muito atenção no que eu vou lhe falar agora. Eu não quero que você amamente mais o seu filho. Eu não tenho leite para amamentar o meu. Por isso, a partir deste momento, você só vai amamentar o Jorginho. Eu não quero que o seu filho seja amamentado nos mesmos seios que irá amamentar o meu filho. Então, você vai parar de amamentar o seu filho e neste momento você só vai amamentar o meu. E eu respondi: mas como? E o que eu faço com meu filho? Não sei, mas o meu filho que vai ser amamentado. O seu dá leite para ele, mingau, não sei. Mas neste momento só meu filho será amamentado. Confesso que eu não esperava por aquilo. Aquilo me arrancou a alma, me tirou o chão, me deixou péssima. Como eu não iria amamentar o meu próprio filho?
porque eu tinha que amamentar o filho do meu irmão. Era demais para mim, mas assim foi feito. E me partia o coração. Sempre que o meu filho estava com fome, a Jennifer fazia propositalmente. Quando meu filho começava a chorar com fome, ela chegava para mim e dizia: é hora de amamentar o Jorginho. E o meu filho ficava chorando, enquanto eu amamentava o filho dela. E aquilo era terrível. Às vezes, na calada da noite, eu retirava leite dos meus seios, enchia algumas mamadeiras para dar para o meu filho, para que assim o meu filho recebesse também o leite materno. Sem que eles percebessem, eu fazia isso. Só que com alguns dias eles descobriram e me proibiram de fazer isso também. A Jennifer ficou muito irritada e disse: eu já disse que o leite materno é para o meu filho. Eu não aceito você tirar leite para o seu. Eu tinha leite suficiente que dava para amamentar os dois, sem problema. Mas ela não aceitava. Aquela situação me destruía e eu, cada dia, morria um pouco por dentro. Meu filho completou 1 ano. Ninguém o parabenizou. Parecia que meu filho nem existia para minha família. Meu pai, quando ia na casa do Armando, abençoava o Jorginho, o filho do Armando. Mas o meu Rodrigo, ele nem sequer olhava. Meu filho era mulato, tinha muitos traços do pai. E isso fazia minha família desprezá-lo ainda mais. Chegou o aniversário do Jorginho. Nossa, a festa de 1 ano foi simplesmente incrível. Muitos convidados. E eu, claro, tive que ir com uniforme de babá. Meu filho nem sequer pôde comparecer na festa do primo. Doeu muito em mim ao ver o Jorginho vestido de príncipe naquela badalada festa, enquanto o meu filho havia ficado em casa, entregue à sorte. Os anos passaram, época das crianças começarem a estudar. O Jorginho foi estudar numa escola incrível, como já era de se esperar. Enquanto que o meu, eu nem sabia como eu iria pagar a escola para o meu filho. Sim, pois eu trabalhava na casa do Armando, mas eles nunca me pagaram nada. Nunca fui remunerada pelos meus serviços. E eu falei para o Armando: preciso colocar o Rodrigo para estudar. E ele me respondeu: coloca. E eu disse: em que escola eu posso colocá-lo, posso matriculá-lo? E ele me respondeu: por que você pergunta isso, Amanda? Por acaso você pensa em colocar o Rodrigo na mesma escola que o Jorginho? Que isso não passe pela sua cabeça, porque eu jamais vou pagar escola para o seu molequinho. Matricula ele numa escola da rede pública.
Eu jamais vou gastar R$ 1 com este moleque. Aquilo me cortou o coração. Mas o que eu realmente poderia esperar no Armando? Que era o retrato vivo do meu pai. O Armando era cópia do meu pai. Não só fisicamente, mas no caráter também. E eu matriculei o Rodrigo em uma escola pública. A professora era bem carinhosa, gostou muito do meu filho. Ele logo começou a fazer amizade com alguns menininhos. Já começou a ter seus primeiros coleguinhas. Aquilo de uma certa forma me deixou feliz em ver o meu filho interagindo com outras crianças. E era uma situação interessante porque eu acredito que o momento que o meu filho mais ficava feliz era aqueles momentos na escola. Porque em casa ele ficava completamente isolado, pois ele não podia se aproximar do Jorginho, ele não podia tocar nos brinquedos do Jorginho. Meu filho tinha 3 anos de idade e não podia brincar com nada que tivesse naquela casa. Portanto, meu filho não tinha brinquedos. Ele era um menino solitário, isolado, porque eu não tinha tempo para o meu filho, porque na maioria das vezes eu estava muito ocupada cuidando do filho do meu irmão, mimando o filho do meu irmão, enquanto o meu filho sempre era negligenciado. E um certo dia, eu estava ajudando meu filho a fazer as atividades de casa. Meu irmão, vendo aquilo, ficou muito irritado e disse: "Você não tem que ficar perdendo tempo com esse moleque. Você tem que cuidar do Jorginho." E eu respondi: "Mas o Jorginho está dormindo. Por isso que eu estou aqui ajudando ele com as atividades." E ele ficou muito enfurecido e disse: "Neste momento eu exijo que você se desfaça do seu filho. Você vai entregar esta criança para a família do pai dele. Não sei o que você vai fazer, mas você vai se desfazer do seu filho." E eu me neguei. Eu falei para ele: "Eu não vou entregar meu filho. Não vou." 2 anos se passaram. Meu filho sendo maltratado. Meu filho não podia tocar em nada. A Jennifer maltratava meu filho. Porém, em um certo dia, as coisas tomaram uma proporção maior. Meu filho estava perto de completar 6 anos. Ele e o Jorginho começaram a brigar. Coisa de criança. Que criança não briga? É normal. E o meu irmão ficou muito irritado quando o Rodrigo bateu no Jorginho. Naquele momento, ele simplesmente segurou o Rodrigo para que o Jorginho batesse nele. Eu fiquei muito brava com aquela situação e falei um monte para o Armando. E ele, enfurecido, respondeu: "Amanda, quem você pensa que é para falar comigo desse jeito? Neste momento, você vai levar uma lição." E naquele momento, ele me deu um tapa, me puxou pelos cabelos e me trancou no quarto. E eu fiquei chorando, enquanto que ele bateu no meu filho. Meu filho chorava e eu fiquei ouvindo eles batendo muito no meu filho. E naquele momento eu pensei:
que era melhor eu procurar a família do Rodrigo para entregar o meu filho, pois eu tinha certeza que eles dariam amor para o meu filho, coisa que o meu filho nunca havia tido até então. 2 dias depois de ficar naquele quarto, finalmente me tiraram de lá. E foi quando o Armando insistiu, dizendo para mim: se desfaça dessa criança. Não quero mais ver seu filho aqui em casa. Com os meus pais, eu não podia contar. Eu nunca havia levado meu filho na casa dos meus pais, porque eles nunca aceitaram meu filho. Foi aí que eu procurei os pais do Rodrigo. De início, eles não queriam me receber, pois eles sabiam que havia sido a minha família que tinha tirado a vida do filho deles. Porém, eles não sabiam da existência do meu filho. Foi quando eu insisti em falar com a irmã do Rodrigo e disse para ela: vocês não sabem, porém, eu tive um filho do Rodrigo. Quando eu falei isso, ela resolveu me ouvir. E depois que eu contei tudo para ela, ela entrou e falou com os pais dela. Foi assim que eles resolveram me ouvir. E eu contei tudo que havia acontecido com detalhes. E eles falaram para mim: Amanda, traga o nosso neto. Naquele momento eu me emocionei muito e falei para eles: sei que corro risco do meu filho me odiar. Entendo que vocês queiram afastá-lo por completo de mim, mas eu prefiro que o meu filho tenha amor, seja amado e feliz, do que ele continue ao meu lado, sem amor e sendo humilhado todos os dias. Foi quando a mãe do Rodrigo falou para mim: Amanda, jamais seu filho irá lhe odiar. Vamos dar todo o amor que ele precisa. E sempre que você quiser visitá-lo, as portas da nossa casa sempre estarão abertas para você. No dia seguinte, levei meu filho e entreguei para eles, com muita dor no coração, mas eu tinha certeza que ia ser melhor para ele. Fui embora sem olhar para trás. A Jennifer estava muito feliz. Agora eu estava livre para cuidar e mimar o filho dela. Meu irmão estava satisfeito, sorrindo, enquanto que eu estava morrendo por dentro. Os anos se passaram. Eu ficava satisfeita em acompanhar a vida do meu Rodrigo pelas redes sociais. Eu via o quanto que ele estava lindo, bem cuidado, estudando numa boa escola, tendo uma boa educação e muito amor. Fizeram um aniversário para o meu filho. Mandaram para mim o convite para a festa. Porém, meu irmão Armando me proibiu. Disse que eu não ia para a festa do meu filho, que eu tinha que cortar todos os vínculos com ele. Eu não fui. Eu não tinha forças para enfrentar o meu irmão, para enfrentar a minha cunhada. Eu não tinha forças
para enfrentar a minha família. Por isso eu sempre fazia o que eles queriam. Tempos depois, meu filho havia se tornado um homem muito bonito. E por pura ironia do destino, o Jorginho e o Rodrigo estavam cursando a mesma faculdade, na mesma turma. O Jorginho se apaixonou por uma garota muito linda e muito rica, de uma família tradicional. Porém, a Hilary se apaixonou pelo meu Rodrigo. Meu Rodrigo era um homem muito bonito, muito educado, com muitos atributos. Malhado, porte atlético, coisa que o Jorginho não era. Jorginho era bonito, porém o Rodrigo roubava a cena. Aquilo deixou o Jorginho muito irritado e ele confidenciou isso para o Armando. E o Armando, irritado, veio falar comigo: olha, o seu filho roubou. Porém, eu já conhecia toda a história, pois eu sempre encontrava o meu filho para almoçarmos. Eu passei às escondidas ter contato com meu filho, sem que ninguém soubesse, claro. E eu de imediato respondi: Armando, você está equivocado. A Hilary nunca foi namorada do Jorginho. Jorginho, não minta. Eu sei da história. Hilary nunca foi sua namorada. Você que sempre foi apaixonado por ela. Porém, ela sempre foi apaixonada pelo Rodrigo. Você em algum momento vai precisar aprender a perder, já que os seus pais não foram capazes de te ensinar, a vida está te ensinando. Aquilo deixou o Armando muito irritado comigo, ele falou um monte. E o Jorginho ficou muito irritado. Porém, o Jorginho não tinha caráter. Vivia se drogando, usando entorpecentes pesados. Mas o pai se negava a ver os defeitos do filho. O Jorginho foi se afundando cada vez mais nas drogas. Ele já estava vendendo as próprias coisas para consumir mais e mais entorpecentes. Chegou ao ponto que não dava mais para o Armando esconder da família o vício do Jorginho. Quando meu pai descobriu que o neto querido dele era um viciado, ficou muito decepcionado. Fez aquela reunião familiar com o Armando e a Jennifer. E a Jennifer chorava, sem saber mais o que fazer. Tomaram a decisão de colocar o Jorginho em uma clínica. Porém, o Jorginho não aceitava o tratamento. O Jorginho já estava disposto a qualquer coisa pelo vício. Ele roubava dinheiro dos pais, ele levava objetos da casa. Em um certo dia, o Jorginho estava muito desesperado por dinheiro, pois estava devendo muito aos traficantes e ele precisava pagar aquela dívida e precisava consumir. Ele estava louco. Meu pai estava passando e ele parou o carro do meu pai. Meu pai, lógico, parou para cumprimentar o neto querido. E ele estava desesperado e pediu para o meu pai dinheiro. E o meu pai perguntou para que ele queria dinheiro.
E ele respondeu: eu preciso de dinheiro para pagar uma determinada dívida. E quando meu pai perguntou de quanto ele precisava, ele respondeu: eu preciso de 20.000 reais. Meu pai ficou abismado. Que isso? Você precisa de todo esse dinheiro? Não. E quando meu pai falou não, ele não pensou duas vezes. Atacou meu pai, bateu no meu pai, mas bateu muito, muito. E por ironia do destino, naquele momento, o meu filho Rodrigo estava passando e ao ver aquela cena, ele de imediato tirou o Jorginho, que já estava quase tirando a vida do meu pai. Ele tirou o Jorginho de cima do meu pai e levou o meu pai para o hospital. Meu pai ficou hospitalizado por 3 dias. E quando finalmente se recuperou, perguntou quem era o rapaz que salvou a sua vida, pois ele já havia escutado de todos que se não fosse por aquele rapaz, ele não estaria vivo. Inclusive, ele havia escutado isso dos próprios médicos, que falaram: se aquele rapaz não tivesse feito um socorro tão rápido, com certeza o senhor não estaria vivo. E quando ele fez a pergunta, eu respondi: pai, o rapaz que salvou a sua vida é o neto que o senhor nunca olhou nos olhos dele, por ele ser filho de um negro, de um pobre e de todas as outras coisas que o Senhor alegou como motivo para não amar o seu neto. Foi o seu neto Rodrigo que lhe salvou. Naquele momento, meu pai chorou e, desesperado, ele disse: minha filha, me perdoa. Como eu fui cruel com você durante todo este tempo. Minha filha, pelo que você mais ama, traga o seu filho, traga o meu neto, para que eu possa abençoá-lo, pois eu quero recuperar todo o tempo perdido. Me perdoa, minha filha. Eu quero conhecer o meu neto. Eu quero viver com o meu neto tudo que eu não vivi até então. Entrei em contato com o meu filho e falei tudo para ele. Meu filho era um homem que recebeu muito amor dos avós e da tia. Ele não tinha mágoa no coração. Tinha um grande caráter igual o pai. E ele aceitou conhecer e ver o avô. Meu pai e o meu filho Rodrigo tiveram uma longa conversa. Foram mais de 4 horas de conversa entre os dois. Eu confesso que enquanto eles conversavam, eu fiquei apreensiva, pois meu pai sempre foi muito volúvel. Mas ao término da conversa, senti um grande alívio ao ver o quanto eles estavam felizes, abraçados, e eu vi que o coração do meu filho era melhor do que o meu. Minha mãe abraçou o neto. Claro,
ela sempre viveu em função do meu pai. Agora, os dois abençoavam o Rodrigo. O Rodrigo passou a frequentar a casa dos meus pais. Eu saí finalmente da casa do meu irmão. Eu já não era mais empregada deles. Voltei para a casa dos meus pais, mas não foi por muito tempo. Logo conheci alguém que me envolvi e me casei e estou com essa pessoa até hoje. O Jorginho parou de ter todas aquelas regalias que ele tinha na casa dos meus pais. O Armando ficou insatisfeito com a nova situação. Agora, o Rodrigo e eu tinha todas as regalias que o Armando sempre teve apenas para si. E isso o deixava insatisfeito e desolado. Eu nunca desejei o mal do Armando, mas eu confesso que aquela situação me deixava satisfeita, pois eu sempre fui humilhada, isolada. O Armando era rei, mas o jogo se inverteu, uma vez que o filho drogado dele quase matou o meu pai. E a família, de uma certa forma, se rachou. De um lado, o Armando, a Jennifer e o filho problemático deles. E no outro lado, meus pais, meu filho e sua esposa, Hillary, eu e o meu esposo. E assim era a nova realidade da nossa família. O Armando havia se tornado um homem muito prepotente, transigente, igual meu pai era antes. Porém, o meu pai, depois de tudo que passou, mudou muito, para melhor, claro. Meu pai agora era um homem amável, carinhoso, flexível, procurava ouvir mais as pessoas, entender melhor o lado de todo mundo. Meu pai se transformou em uma pessoa que eu nunca havia conhecido antes. Aquilo, eu confesso, que me deixou muito feliz. De uma certa forma, a justiça foi feita. Eu nunca procurei fazer nada para me vingar da minha família, mas a vida fez justiça por mim. Esta é a minha história.